tá aí, já tudo pronto. Nosso cenário ganha uma alegria Tá com vocês, vocês, com a mesa, com os temas, né? Muito. Olha como a gente sente tudo bem isso. Sabor e saúde mesmo, né? É bem sabor e saúde. Então, em casa, você pode reproduzir tudo isso que você vai aprender junto com a gente. Dr. Roberto Navarro, sempre. Obrigado, Carol. Nosso nutrólogo clínico geral e nossa chefe, Malu Lobo. Né? Eles têm aí um trabalho que caminha de forma unida e aqui a gente preserva tudo isso e quem ganha é você aí de casa. É verdade. Porém, o tema, eu achei tão legal que o Dr. Roberto escolheu esse tema. Eu acho que é uma época do ano interessante pra gente falar sobre isso. É verdade, Carol. Você vai falar da dieta anti-inflamatória. Mais que um ponto importante é entender, porque quando a gente fala assim, anti-inflamatória, então tá, uma coisa, né, que você só vai comer comida e tal. E vai muito além disso, porque você vai mostrar a questão do medicamento envolvido com uma série de problemas, né? E o que é uma inflamação também, né, Carol? Onde ela nos prejudica, né? Que a gente fala, inflamação, a resposta inflamatória, Carol, até certo ponto, ela não é problemática. É uma defesa que o nosso corpo tem toda vez que ele sofre algum trauma, alguma lesão ou algum micro-organismo, alguma bactéria tenta nos invadir. Então, a gente tem uma resposta inflamatória, a princípio, para ser benéfica, para cicatrizar, para fazer aquela região que está sendo agredida voltar à normalidade. O problema é quando essa resposta inflamatória é frequente e repetitiva. Toda hora estou tendo uma resposta inflamatória. Entendi. Aí tem doenças, inclusive, nós vamos citar algumas, condições clínicas onde a resposta inflamatória é frequente. Aí vem o prejuízo. Porque um tecido que está sendo inflamado com muita frequência, ele vai perdendo o funcionamento adequado. Entendi. Ele vai mudando a característica, ele vai ficando mais duro, mais fibrosado e ele começa a não funcionar adequadamente. É nesse sentido que eu vou falar. Como os alimentos podem te ajudar a não ter essa resposta inflamatória tão intensa ou tão frequente. E até na questão da sabotagem, aqueles que também podem prejudicar. Sim, sim. Exatamente. Pensando em tudo isso, Malu fez uma receita, desenvolveu, achei tão bacana. E pelo que eu vi de ingredientes, o custo é bem baixo, né? Sim, são poucos ingredientes, riquíssimos, né, em antioxidantes naturais. Exato. E foi pensado assim, porque as pessoas hoje, elas querem receitas que sejam práticas e muito saborosas, né? Então, aliar o sabor e a saúde sempre, porque não adianta ser saudável se não for gostosa. Verdade. Então, ela é uma opção bem rica, né, para que você possa colocar na sua mesa sempre que você quiser, porque ela é bem facinho de fazer e é uma maneira diferente também da gente consumir o brócolis, né, porque a gente consome o brócolis sempre das mesmas formas. Verdade. Né? Então, hoje vocês vão aprender uma maneira diferenciada de servir o brócolis. E que você apelidou aí pela forma como a gente vai servir de tartar de brócolis. Exatamente. Achei maravilhoso. E de calorias, assim, da questão de nutrientes. Totalmente balanceada a receita. Pode ser uma entrada e pode ser um acompanhamento. Exato, exatamente. Tá aí. Exatamente. Já perguntinhas do público, já vou abrir espaço então, doutor Roberto. Tá bom. Gente, tem que mandar pergunta, aproveita que a gente está ao vivo no @VocêBonitaTV. Começamos então entendendo essa situação da questão anti-inflamatória. Isso. Doutor Roberto, quais doenças então hoje, quando a gente comenta no assunto, já nós vamos passar os ingredientes aqui com a Malu, mas para introduzir mesmo, quando a gente fala de doenças que estão diretamente ligadas a esse quadro, o que você quer dizer? Então vamos lá. Existem várias situações, Carol, onde a resposta inflamatória começa a ser muito repetitiva. Eu não sei se a produção fez aí um quadrinho de quais são essas condições. Então, por exemplo, as doenças chamadas autoimunes, que são aquelas onde a gente passa a produzir anticorpos contra o nosso próprio corpo, isso leva a uma resposta inflamatória frequente. Então, artrites, né, as articulações sendo atacadas, artrite reumatoide, lúpus. Tem doenças autoimunes contra o intestino, que são as colites. Tem doenças autoimunes contra a sua tireoide, que são as tireoidites autoimunes. E aí vai, Carol, tem muitas doenças autoimunes. As alergias também, toda vez que eu tenho um quadro alérgico, repetitivamente, uma dermatite alérgica, uma rinite alérgica, uma bronquite alérgica, eu tenho uma resposta inflamatória frequente e exagerada. A hipersensibilidade a alimentos, se eu tenho hipersensibilidade ao glúten, por exemplo, eu posso ter uma resposta inflamatória muito grande. A obesidade, eu coloquei porque quem está acima do peso, o excesso de gordura no corpo leva a um estado
pró-inflamatória. A gente falou muitas vezes disso aqui, Carol. No tecido adiposo, nas células de gordura, são produzidas substâncias que começam a inflamar teu corpo como um todo. Os vasos sanguíneos, a ação dos hormônios fica dificultada e é isso que leva, inclusive, a complicações. A obesidade pode aumentar risco de doença cardíaca, de diabetes, por uma resposta inflamatória exagerada. Então, quem está em casa assistindo e está com excesso de peso ou gordinho, os alimentos anti-inflamatórios também vão te ajudar muito. E essa questão, doutor Roberto, pensando também, porque a gente quando fala de inflamação, vamos falar como pacientes, né? A gente liga diretamente a uma dor. Então, eu sei que está inflamado porque eu estou sentindo dor. E muitas vezes, muitas dessas doenças, ou como você colocou em algumas questões, a gente não sente nada. É uma talvez inflamação metabólica. Exato, escondida, silenciosa. Essa é a perigosa e está ligada à obesidade. Já vamos falar então dessa questão das pessoas que também têm as intolerâncias alimentares e até as sensibilidades. Perfeito. Porque, gente, olha que coisa, né? O número de pessoas aumentou, né, doutor Roberto? Verdade. A gente consegue perceber, então, que tem mais gente desenvolvendo mais doenças autoimunes. Sim, também. Que às vezes um único indivíduo pode ter mais de uma doença autoimune. Verdade. É nisso que nós vamos ajudar todo mundo. Só que a gente já começa também passando os ingredientes dessa receita incrível. É verdade. Mandem perguntinhas, porque as perguntas do público, de fato, nessa pauta, são as mais importantes, é o que a gente quer colocar mesmo aqui. Isso, entender as substituições, o que pode, o que não pode, né? Então é importante. Gente, impressionante. Você faz isso aqui é feira, né? Oi, feira, tudo bem? Até com aproveitamento integral de alimentos. Vou explicar para vocês aí. Vamos lá. A gente vai usar, então, para essa receita da Malu, 350 gramas de brócolis, 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 2 talos de aipo com as folhas, meio abacate amassado, 1 limão, então as raspinhas e também o sumo, 6 folhas de hortelã picadinhas, sal marinho a gosto, 100 gramas de uva roxa sem caroço, 2 beterrabas assadas fatiadas, 4 colheres de sopa de romã, 1 colher de chá de cúrcuma. É isso. Tá vendo? Que simples, que fácil. Uma maneira diferente de você consumir o brócolis, né? Como eu expliquei. Então, a gente consome o brócolis sempre ou ele refogado ou ele cozido ao vapor, né? Então, essa é uma maneira diferenciada de você colocar um legume na mesa, né? Fiz a opção também nós usarmos o aipo, que é o salsão, gente. Aipo, o salsão é a mesma coisa. Com as folhas, né? Então, além dele, ele é um ingrediente antioxidante, né? A indústria, inclusive, usa muito na conservação, às vezes, como um antioxidante mesmo na receita, né? Ah, é? Isso, para poder conservar por mais tempo, né? Então, ele tem diversas propriedades bacanas, é diurético, né? Semana passada, na estreia do programa a gente usou também. Sim. Vamos usar com as folhas, para mostrar que as folhas também podem ser usadas, né? O abacate vai entrar com uma gordura boa, né? Junto com azeite. Nossa, e também para dar uma liga, né? Para não ficar, né? Não tá tradicional, o ovo faz isso, né? Exato, exatamente. E o limão, ele entra, Carolzinha, muito pro sabor também, né? A gente fala que o sal é um realçador de sabor, mas o limão também, né? Você ter diversas percepções aí na hora que você come, te traz mais água à boca, você tem uma sensação maior de saciedade. Verdade. Você tem mais prazer ao comer. E a gente precisa, né, aliar o sabor. Porque às vezes o alimento é extremamente saudável, mas as pessoas não querem. Não é gostoso. Não tem gosto de nada. Não, e gosto. Muitos deles, os mais saudáveis, inclusive, quem dá o sabor... Somos vocês, nós. chefs, né? Que brilham Carol. aí com essas receitas. Por quê? Porque eles não têm muito sabor mesmo e precisam de um tempero. Isso Agora, mesmo. minha dúvida é o seguinte, aqui tá cru. Ele tá cru. Você só tirou... Não, você deixou ele inteiro, você só picou. Só cortei. Isso, eu vou mostrar pra vocês agora, gente, que inclusive eu uso todo ele, talo tá? também. O talo, eu não jogo nada fora, só dou uma pequena cortada, ó, tá? Pra gente poder, nós vamos triturar Deixa eu ver como ele. é que você corta ao corto meio. primeiro ao meio. Tá. E aí depois aqui, ó. Tá vendo? Legal. Então, o que que acontece? É importante, na hora que você vai consumir um prato desse, Carol, ele vai ao forno, né? Um pouquinho, por causa dos fatores antinutricionais, que o Roberto pode até explicar melhor depois.
Mas é importante você higienizar ele corretamente. Então, precisa ser lavado e depois você precisa deixar numa solução própria, né? Para você fazer a desinfecção. Aí, depois disso, você escorre, lava novamente e ele tá pronto, tá? Isso é importantíssimo, porque se a gente quer comer de maneira saudável, Carol, a maneira como a gente higieniza também vai ser importante. E ele tem que estar bem sequinho para poder bater. Sim, sim. Se ele estiver muito úmido, então aí ele vai ficar muito molenga. Então é interessante você não deixar. Apesar que nós vamos passar ele depois, nós vamos colocar ele no forno, né? Então ele vai dar uma secada. Bom, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, pra gente triturar. Lindo brócolis. Para o melhor amigo na cozinha, porque esses facilitam e muito, né, exatamente. Gente? Não adianta também. Vou colocar aqui, Carol, aqui o meu talo de aipo, né, de salsão, junto com as folhas. Ó. E vou triturar. Que coisa bem simples, gente. Não tem nada demais, ó. Olha que cor linda, Posso né? tirar? Pode, por favor, Carol. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Já o Dr. Roberto vai falar desses alimentos da receita também. Sobe o som. Bem rápido. Então, ainda tem mais uns pedacinhos, ainda tem uns pedacinhos. Só mais o ideal é triturar bem, para ele ficar quase uma farofinha. Uma farofinha, tá. Pronto. Gente, olha que cor linda. Olha isso, Carol. É muito maravilhoso. É o verde vida, né? E vem o cheirinho bom, né? O aroma do aipo, que é uma coisa. Nossa, o aipo abre o apetite. O aipo é extremamente interessante da gente usar ele na cozinha, no dia a dia da gente. Né? Então você pode cortar, é um maço que vem enorme, higieniza, deixa ele já lavado, tá bom. Corta e você pode congelar. E você vai usando de acordo com a sua necessidade. Ai, que demais. E agora que ele vai pro forno? Então, Carolzinha, aí você poderia colocar ou levar ele ao micro-ondas, tá? Durante uns 3 minutos mais ou menos, né? Que ele também vai fazer um pré-cozimento, tá bom. Né? E o micro-ondas é interessante que ele tem uma preservação bem grande dos nutrientes. Então, quem se preocupa, mas você vai colocar... Bom, eu preciso por causa dos fatores antinutricionais, certo. Né? Que eles roubam outros nutrientes, então a gente precisa cozinhar um pouco o brócolis. Não é interessante comer sempre ele cru. De vez em quando, Carol, tudo bem, né? Eu gosto e tal. Uma vez por mês, né, doutora? Acho que não tem problema nenhum, né? Não. Mas acho que é interessante você dar um pré-cozimento. Tá. Pode ser 3 minutos no micro-ondas. Eu gosto de pôr no forno, que eu acho que dá uma secadinha e fica interessante. O que nós vamos fazer aqui agora, Carol? Eu vou só temperar, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco de azeite. E isso aqui, Carol, é o passo mais difícil da receita, viu, gente? Depois disso é só montar, ó. Depois disso fica só montar, Carolzinha. Já a gente mostra, então. E quanto tempo de forno? Mais ou menos uns 10, 15 minutos. Tá? Vou colocar isso, vou colocar o suco de limão. Já vai agora também. Também, tá? Já vou colocar o suco de limão. A gente não usa panela, nada? Nada, super prático, Carol. Só comida? E eu vou colocar também um pouco de sal. Deixa eu tirar esse aqui pra não atrapalhar. Isso pra mim. Aqui também. Bom, coloco sal, sem exagerar, né, gente? Lembrando que o sal ele é um realçador de sabor, então a gente não precisa colocar muito. A gente tem que conseguir sentir o sabor das coisas. Você vê que ele fica triturado, ó, mas ele tá numa boa aparência, né? Nossa, e crocantinho, né, Malu? Vai sair do forno crocante. Super. Forno, 15 minutinhos, já a gente começa a montar a receita. Então, vamos levar pro forno. Tem perguntinha do público já. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Fá, um beijo. Como adequar uma rotina, então, para que o nosso organismo não entre nesse ritmo inflamatório? Somente a alimentação muda tudo isso? Seguinte, voltamos. Deixa eu passar por aqui que o espaço tá apertadinho. Perguntinha do público na tela que nós deixamos. Pergunta da Fabiola, que eu achei super pertinente. Que ela pergunta como adequar então uma rotina para que o nosso organismo não entre nesse ritmo inflamatório. Somente a alimentação muda isso? Puxa, doutor Roberto, a gente faz tanta coisa, né? Agora que eu quero resumir a ópera, Carol. Vamos lá. Bom, vamos lá. A resposta inflamatória, para que ela exista,
a gente ter essa resposta exacerbada, existem substâncias que a gente ingere pelos alimentos, né, que são os chamados ácidos graxos, que entram na produção da resposta inflamatória, que a gente não quer que seja exagerada. Okay. Então vamos falar primeiro quais são os alimentos que mais aumentam a resposta inflamatória. Então, quando você faz uma alimentação excessiva em gordura animal. Isso está claro para a ciência. Então, você é aquele que muito alimento gorduroso, de gordura animal, tá? E tem pouca defesa. Então, que defesa a gente tem contra esse exagero? O açúcar também, a glicose que vem do açúcar, que entra no teu sangue na forma de glicose, o açúcar no sangue, em excesso, inflama a parede dos vasos sanguíneos e a resposta inflamatória já começa aí. Então, uma dieta pró-inflamatória, ela é rica em açúcares, farinhas refinadas e gordura animal. Então, cuidado aí, quem está fazendo, tira o carbo, o resto pode, toma cuidado, tá? Existem substâncias que o próprio corpo utiliza para contrabalancear a resposta inflamatória, que a gente chama de resposta anti-inflamatória. O corpo também dá um jeitinho da inflamação não ser tão intensa. Quais são esses nutrientes que entram nessa proteção? Então vamos lá. Todos os alimentos ricos em antioxidantes, os antioxidantes são os vegetais coloridos. Então aquela salada bem colorida é importante. Você diminui a resposta inflamatória. Tem a gordura ômega 3, famosa gordura ômega 3, que ajuda na resposta anti-inflamatória. Então, por exemplo, quem tem uma alimentação mais rica em linhaça, mais rica em peixes ricos em ômega 3, tem uma resposta anti-inflamatória mais interessante, o controle sobre as inflamações. E tem vários compostos bioativos encontrados em alimentos, vou citar alguns aqui porque entra na pauta, que tem um poder anti-inflamatório muito bom. O ácido elágico da romã, o sulforofano do brócolis, os compostos enxofrados da cebola, a alicina do alho, a curcumina da cúrcuma, a capsaicina da pimenta, o gengirol do gengibre. São alimentos que a gente sabe, olha, são anti-inflamatórios naturais. Então, se você quer não ter resposta inflamatória exagerada, controle teu peso, não fique com excesso de peso, tenha uma alimentação predominantemente em vegetais e, se for escolher a proteína animal, capriche um pouco mais no peixe e não coma carne vermelha, gordurosa, embutidos, alimentos ultraprocessados, farináceos. Desembale menos, descasque mais, uma alimentação baseada em plantas. Eu diria que isso é realmente real, até porque no consultório a gente vê que quem é vegetariano tem marcadores no sangue chamados inflamatórios que são mais controlados. Então eles têm até menos doenças cardíacas por essa situação. Então esse é o... E cuidar do intestino. Eu falei aí das situações que são pró-inflamatórias, eu esqueci de falar, não deu tempo, da disbiose. Disbiose é a alteração da microbiota intestinal, Carol. Então, se você não quer ter resposta inflamatória exagerada, cuide do seu intestino. Alimentos probióticos, alimentação mais rica em fibras e cuidado com os alimentos que você tem hipersensibilidade. Existem as proteínas alimentares que mais causam respostas de hipersensibilidade imunológica ou até alergia. São 5: caseína do leite, glúten do trigo, genisteína da soja, proteína do milho e proteína do amendoim. Então, só tome cuidado para quem tem estas hipersensibilidades, precisa tomar cuidado. Eu ia te perguntar a respeito do glúten, que eu acho que é sempre uma dúvida, porque, então, quem não é celíaco, mas nananã, vamos entrar já nessa questão, que ele é bem importante, pontual, mas já tem mais perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Um beijo, Michele, obrigada. A dieta também pode ajudar com a endometriose? Quando a gente fala de algumas doenças também que podem estar relacionadas a essas inflamações, eu não sei se endometriose seria uma delas. A endometriose é um quadro específico, é um crescimento do endométrio, que é um tecido que está dentro do útero, que começa a ficar fora do útero. Ele começa a migrar para outras regiões. Não tem correlação. Óbvio, quando você tem um tecido que aumenta e descama, por exemplo, a mulher quando vai menstruar, que ela descama o endométrio e menstrua, existe uma resposta inflamatória ali. Sim. Mas eu não posso afirmar que a endometriose a gente trataria apenas com a questão alimentar. Sim. Talvez isso possa vir a ser pesquisado um pouco mais a fundo, mas a endometriose em si é um quadro que
A alimentação, Carol, sempre vai influenciar na qualidade de vida e na resposta inflamatória. Tudo que eu falei aqui, se você tem endometriose, siga, porque você pelo menos vai ter menos dor quando você tiver para menstruar. E um corpo mais você saudável, vai ter uma resposta né? inflamatória Ela vai ter mais menor. energia até para Mais poder energia. combater melhor a doença, né? Exatamente. Eu ia te perguntar, já falando em endometriose, acho que não custa, porque a gente fala de uma parcela imensa da população, a questão do ovário policístico. Esse pode estar ligado a essas questões anti-inflamatórias? Pode, porque o ovário policístico pode surgir na mulher com excesso de peso. Então, se ela tiver com uma gordura corporal excessiva, ela começa a desenvolver citocinas mais pró-inflamatórias, que podem levar a uma resistência à insulina, que leva a um aparecimento de um ovário policístico. Então, eles estão ali meio que intrincados juntos. É uma teia que acaba sendo interessante fazer toda essa alimentação mais anti-inflamatória. E também procurar seu ginecologista para saber se tem outro motivo te levando a um ovário policístico, né? Olha, uma coisa bem interessante, porque eu já tive muita espinha, já tive o quadro bem grave da questão dos ovários policísticos e com a mudança alimentar mesmo é impressionante. Então eu falo como vivência, assim, como testemunho. E a gente às vezes usa um jargão na nutrologia que a gente não sabe quem é o pai da doença, mas a mãe muitas vezes foi uma má nutrição. Não é, foi um não é, desbalanço nutricional. Pensem nisso. Vamos ver como estamos na nossa receita de Malu. E daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Aproveitem. Carolzinha, ó, vem cá, vem aqui pra você ver. Estamos, ó, passando. Não tá quente não, mano? Quer uma Tá quente? Não, tá tudo bem. Peraí, eu vou pedir. Só falta a Você gente quer pra ficar desse misturar. meu ladinho só pro Toninho mostrar aqui, Quero. ó? Olha Mostra como é aí que tá também. então. Olha ó, que tá delícia que secando. tá. É uma receita tão rápida, Carol, e tão prática, que ela fica pronta em pouquíssimo tempo. Você vê o tempo que você tá lá conversando, meu brócolis praticamente já deu tá ponto. pronto. Você foi mexendo? Fui mexendo, boa. Tem que Aí, mexer, fácil, porque às né? vezes começa a queimar nas laterais e não no centro, né? Entendi. Tá. Tem algum passo que temos que mostrar agora? Vou só montar agora, só misturar, né? Vou tirar ali e eu vou começar a mostrar aqui pra você. Quer ver? Então, Glaucia, Vamos pra lá. você segurar que tem perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Isso. Olha lá. Cheirinho bom. Fernanda, obrigada. Um beijo pra você. Quando como alimentos como pães, arroz, bolos e macarrão, sinto muita dor lombar. A alimentação pode estar relacionada a essa dor? De volta com o nosso Você Bonito, estamos com o nosso quadro no ar tão lindo, Sabor e Saúde, com essa dupla maravilhosa, Dr. Roberto Navarro e a nossa chefe Malu Lobo. Hoje pensando num tema super atual e que, iniciando agora, já no final do ano, você coloca em prática pelo resto da sua vida. No Verdade. começo do ano que vem, você já vira o ano com essas mudanças que podem ser bem bacanas. A gente deixou uma perguntinha, doutor Roberto. Vamos lá. Interessante, olha só. A Fê, ela comentou então que quando ela come alimentos como pães, arroz, bolos, macarrão, ela tem muita dor lombar. Ela pergunta se a alimentação pode estar relacionada a essa questão da dor. Pode, se ela correlaciona que quando come tem dor, a gente tem que acreditar, não deve ser invenção dela. Provavelmente, aí tem algumas opções, né? Talvez alguns motivos disso. Bom, ali só tirando o arroz que não tem glúten, o resto tem. Então, se ela for uma hipersensível ao glúten, a gente já fala já sobre isso, ela pode ter desconforto, mesmo não sendo celíaca, a gente chama de hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Tá. Outra questão é que tem uma fibra chamada rafinose, Carol, que muitas pessoas digerem mal. A gente não tem uma enzima digestiva para digerir bem a rafinose. Por exemplo, a rafinose é muito comum no brócolis, na couve-flor, no repolho, tem pessoas que comem fica estufadas. A rafinose também está no trigo, também está no arroz. Tá. E algumas pessoas que não digerem bem o amido, que está em todos esses aí, o trigo é rico em amido e o arroz também. Em presença da proteína animal, olha, não digo todas, Carol, mas algumas pessoas têm isso. Quando você come a proteína animal, ela comeu arroz ou pão, ou um desses alimentos com proteína animal, com bife, por exemplo, tá? A digestão da proteína animal exige uma produção muito grande de ácido clorídrico no estômago. O pH do estômago tem que ficar muito ácido para digerir a proteína animal. O amido não é bem digerido em pH tão ácido. Então ele pode sair do estômago, quando comeu junto, mal digerido. E ele sofre fermentação no intestino e estufa. Entendi. E pode dar desconforto. Então tem essas três opções. Ou ela digere mal o amido e presença da proteína animal, ou ela é uma hipersensível ao glúten,
ou ela tem a questão da rafinose não ser bem digerida. Ou ter uma gastrite ou uma duodenite, que é uma inflamação do início do intestino, que quando come a dor irradia para as costas. Então tem que investigar isso olha melhor. só. Mastigação também, né, Roberto? Oi? Mastigação também, Mastigação, né? Tem gente que come muito rápido, não mastiga direito os alimentos. Também. Exatamente, a digestão começa na boca, na mastigação. Por sinal, Glaucia já me indicou e eu já gravei a chamadinha, programa de amanhã nós vamos falar dessa questão da mastigação que você bem lembrou. Muito bacana. Vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Tá bom. E vamos falar mesmo a respeito do glúten, pelo seguinte, doutor Roberto. Vão ter então os pacientes celíacos que têm uma intolerância mesmo, que não intensa. pode ter contato, que até o contato Zero. com a pele Isso. já pode trazer essa inflamação, já pode trazer prejuízo, inclusive para a saúde Total. e para a saúde intestinal. Tem que evitar pro resto da vida. Outros comem uma vida inteira e não notam nada, mas de repente, do nada, um negócio que eu comia tanto, comecei a achar que tem alguma coisa errada que está estranho. Outra possibilidade. Perfeito. E para as pessoas que não sentem nada, mas que quando fazem seus exames ali, encontram também que tem um sobrepeso ou que tem alguma coisa que não está caminhando junto. Vamos falar a questão do glúten, porque é algo que está em muito mais produtos alimentícios e coisas que a gente tem em casa do que a gente imagina, né? Verdade. Tipo, peito de peru. Tem glúten, não tem? Vamos então finalizar a receita com Malu e voltamos com as perguntinhas para o Dr. Roberto lá no nosso Instagram, @vocêbonitatv, bombando. Manda pergunta. Bom, vamos lá, Carolzinha. O que eu fiz? Peguei o abacate, né? O abacate no Brasil é abundante, é uma excelente fonte de gordura. E gostoso. Mas poderia ser um creme de biomassa, poderia ser um outro creme aqui, né? De quem quiser colocar um pouco mais de fibra, né? Uma fibra prebiótica, tipo a biomassa. Bom, amassei o meu abacate. Vou colocar aqui, Carolzinha, um pouco de suco de limão. Tá. Tá? Pra mim, abacate tem que ter o limãozinho, o salzinho. Tem, né? Pra você também, Malu? Também, amo. Um pouco de sal, né? Vou pegar o brócolis, que ele já tá até frio, ó. Tô até pegando aqui, né? Ele já esfriou, né? Olha lá que legal. Malu queria mostrar também que a gente tem duas possibilidades, né? Ah, é, Carolzinha. Esse aqui, que ele tá com um pedacinho um pouquinho maior, então quem gosta... triturou menos, tá vendo? Ou essa versão aqui, que também já tá sequinha depois do forno, que é aquele que você tritura. Você escolhe qual forma, né? Exato. Qual textura você quer pro seu prato, prefere. né? Se você quer um pouco mais rústica ou um pouco mais refinada, né? Como foi que nós fizemos ali, que ela também fica bem bonita e bem gostosa. É só bater mais. Só bater mais. Tá. Bom, então eu tenho aqui o meu abacate amassado, temperado com limão e sal. Vou colocar aqui as folhas de hortelã, que vão trazer muito paladar pra gente, né? Vou colocar a cúrcuma, Que também é anti-inflamatório, o Roberto comentou. Né? E olha que cor que vai ficando o nosso prato. E rende, né? Rende muito. Por isso que eu falei, uma receita com valor tão legal. E a gente vai aproveitar também, gente, as raspas do limão, né? As raspas do limão, elas trazem sempre muito sabor pro prato, não amarga. Tem gente que fala assim, mas não amarga, Malu. Não, não vão amargar, tá? E como a gente está se sentindo rico com Y, a gente vai usar... Romã! Mas em casa você pode usar romã, você pode usar também a pimenta, né? Tá. Pimenta dedo de moça, quem gostar de uma pimenta aqui ao invés da romã pode colocar. Legal. Né? Mas aqui para combinar com o prato dele. Não, e um crocantinho. Você é chefe, Malu, você tem que dar o seu toque. E em casa, claro, algumas das opções a gente pode... Exato, tentar Carol, sabe? Adaptar. Mas olha, nós estivemos em Minas agora, gente, lá as pessoas... Obrigada pelo queijinho, hein? Ai, Beijo pra essa minerada. Lá, todo mundo tem no seu quintal, tem um pé de romã. Então, O que mais tem? Então você passa na rua, gente, você pega até assim, sabe? Então, quem tem essa possibilidade, igual você acabou de lembrar que agora no final do ano, dá sorte, né? Tem aí aquilo, se você acredita, então continue fazendo. Tá dando certo? Não para, não. Isso mesmo, Não gente. é o que tá Fora dando que, certo, a gente não excelente fonte, né, de antioxidantes. E é saborosíssima, gente, ó. E olha que prato lindo, Carol. Adorei. Né? Adorei. Fácil, gostoso, rápido. Tem perguntinha pra você. Vamos ver lá. quem escreveu pra Malu? Na tela. Pode Um pôr. beijo, Mari. Obrigada. Essa receita dura quanto tempo na geladeira? Bom, gente, geladeira é assim. São 3 dias refrigerado. Tá. Né? Só que tem casas e casas, né? Então, por exemplo, em casa tem muita gente, toda hora o pessoal tá abrindo e aí deixa a geladeira aberta, aí fecha, e aí depois abre de novo. Então tem isso, né? Então Tá. pode ter uma durabilidade menor. Mas em geral, 3 dias. Tá bom. Congela também, você pode congelar o brócolis já. E depois ele não fica aguadinho? Não. Você não vai congelar ele pronto. Você vai Tá. congelar o brócolis triturado, já Entendi. pré-cozido. Você vai só
colocar ele, pode colocar em saquinhos e Legal. congelar. E aí, na hora tá? de preparar, você faz fresquinha a parte com o abacate e com os demais ingredientes. Exatamente, Entendi. Carol. É um prato muito rápido, gente, bem simples, tá? Ó, já tá aqui. Doutor Roberto, couve-flor também a gente coloca aí nesse mesmo grupo anti-inflamatório, quem não tiver o brócolis e quiser adaptar? Sim, pode sim. É uma O brócolis boa fica mais substituição. bonito, né? O verde chama atenção. Aí é questão do paladar mesmo, mas os dois são crucíferas, né? Então eles têm os mesmos benefícios nutricionais, né? Aí. Então, pode sim. Pode sim. Então Tá quem certo. tiver a couve-flor, seja feliz também. Agora você já vai Exato. montar? Vamos começar a montar. Carolzinha, o que eu fiz, tá? Eu tenho a beterraba, que ela é uma excelente fonte também de antocianinas, né, de antioxidantes. E eu marinei ela, né, no limão, né, e um pouquinho de azeite. Tá. Então, você pode ou cozinhá-las, né, em água e depois você vai fatiar, ou você pode fatiar elas cruas e deixá-las também, tá? Ah, sim. Tira esse aqui Obrigada, pra cá. Não, tudo Carolzinha. Ó, tá Pronto. aqui. Vamos fazer um acabamento bem bonitinho aqui também, né? Olha lá que lindinho. E Carol. aí você pode servir assim, como maiorzinho. Sim, você pode colocar ela maior, menor, assim, individual. É que aqui, para ficar bonitinho, né, eu vou colocar essas porçõezinhas assim. Doutor Roberto, deixa eu aproveitar que a gente, enquanto a Malu tá montando, o prato da Malu não tem nenhuma proteína de origem animal. Né? Claro, vai ao encontro do que você estava dizendo, que o excesso também dessa proteína pode não ser tão legal para o nosso organismo. Então, até para que a gente entenda uma questão de limite, é muito difícil hoje dentro da medicina, e até falando da questão do quanto a gente pode comer, falar em questões seguras de quantidade, né, doutor Roberto? Eu sei disso. Então, mas mais ou menos, como é que a gente distribuiria essa proteína para quem ingere a proteína de origem animal, que olhou para esse tratado e falou, de repente eu quero colocar um frango, um peixe. Como é que você vê essa questão pensando na questão anti-inflamatória? Bom, a proteína animal está acompanhada da gordura animal, né? Toda, né? Toda. Então, a carne vermelha, os embutidos, o frango, carne de porco, elas vão ter gordura saturada, que é rica em ácido araquidônico, que estimula a cascata pró-inflamatória. Tá. Então, a gente deveria pensar em escolher um pouco de proteína mais rica em ômega 3, que seria alguns peixes, Tá tá? bom. Então, assim, agora em termos práticos, Carol, a proteína não pode passar de 30% do total que eu como em termos de distribuição de macronutrientes. Quanto eu como de carbo, gordura e proteína. Existe um limite considerado seguro de até 30% do que você come poder ser constituído de proteína. Tá Essa bom. conta é feita na consulta com o nutricionista, com o nutrólogo, e a gente dá essa quantidade e coloca isso na prática. Passar disso é muito complicado. É complicado. Aí não é legal, não é E aí até problemas renais, né? Também. E fígado também. Fígado também. E pedra nos rins também. Aí. E a gente também consome tanta, né, proteína já, né, em quase todas as refeições. Então, às vezes, você fazer uma opção com, por exemplo, aqui você poderia colocar junto com brócolis, por exemplo, uma lentilha pré-cozida, pra você triturar junto, bom. um grão de cogumelinho, bico. O cogumelo ele tem pouca proteína, na verdade, né? Mas esses grãos, né, tirando o fator antinutricional, que é a rafinose que ele comentou, você pode, E olha que entrada bonita, Carol. Gente, tá olha que lindo. prato lindo para você servir, extremamente saboroso, extremamente prático. E não desmorona, Não vai desmoronar, porque a gente usou para dar liga, a gente usou abacate. Mas poderia ser uma maionese aqui, por exemplo, de biomassa, Tá. né? Então, a gente Malu, precisa... tá lindo. É... Vou te pedir, então, para você nos servir. E, claro, Sim. você também vai sentar à mesa com a gente. Doutor Claro. Roberto vai continuar respondendo perguntinhas. Isso, gente. Certo? Já já a gente fala do glúten para encerrar com ele. Mas agora a perguntinha do público na tela. Obrigada, Maria. Beijo. Sensação de estufamento. Pode ser inflamação no estômago? Os alimentos podem ajudar aí, ó. Eu quero fugir um pouquinho do glúten, deixar pro final, mas eu sempre lembro dele quando eu vejo essa palavra, Sim, estufamento. toda vez que eu né? como e fico estufado, alguma você coisa tirasse uma errada. foto. Né? Então eu posso estar com o estômago inflamado, sim, é uma causa de estufamento. Eu posso estar comendo alimentos que têm uma digestão mais difícil, Tá. alimentos com muito teor de gordura, alimentos ricos em rafinose. A gente tem que entender o nosso corpo, Carol, o nosso corpo fala com a gente, né? E a questão da hipersensibilidade é um termo que passou a ser usado porque a gente conhece, assim, alergia a alimento. Eu como alimento e tenho uma alergia grave. Sim. Então a gente já sabe os alimentos que são mais alergênicos, frutos do mar, né? Leite, clássicos, né? clássicos, né? A hipersensibilidade alimentar é um tema novo para a medicina. A gente começou a pesquisar isso, esse termo, hipersensibilidade alimentar tardia, nos últimos 10 anos. Então é um campo ainda
ainda que a gente está investigando muito, mas são pessoas que realmente têm sintomas desencadeados pelo alimento, mas que nenhum exame específico consegue comprovar. O celíaco, por exemplo, que é que tem um grande problema com glúten, tem exames que comprovam. Tem exames chamados anticorpos, antigliadina, antiglúten, tem antitransglutaminase, não vou falar termo técnico, mas tem exames que comprovam, inclusive a lesão da doença celíaca no intestino é característica, a biópsia comprova. Tá. O hipersensível ao glúten não celíaco, ele não tem exame que a gente comprova, a gente vê pelo relato do paciente. No consultório, pessoas que chegam, eu evito o leite, eu evito o glúten, eu evito tais alimentos e me sinto bem melhor, minha digestão melhorou, não fico mais estufado. E quando eu volto a comer em quantidades exageradas, eu sinto desconforto. Esse indivíduo provavelmente é um hipersensível àquele alimento. Então, escute o teu corpo, entenda ele. Mas né? hoje a doença celíaca é considerada... É uma doença autoimune? É uma doença autoimune. Né? São anticorpos que foram codificados contra a gliadina, que é uma proteína que é derivada do glúten. É uma parte do glúten. Mas você sabe que isso chama tanto atenção, por isso que eu perguntei, porque, gente, que coisa, e a gente volta a dizer, esses assuntos já falamos aqui em outras oportunidades e tal, que, assim, eu sempre faço essa indagação para os meus convidados, e que você pode pensar também em casa. O número aumentou porque a gente vem fazendo realmente uma alimentação péssima e que o abuso de coisas que não são legais, de fato, está predominando. Ou a gente tem a sensação que o número aumentou porque a medicina evoluiu e hoje a gente consegue diagnosticar. Como é que isso para você, na sua visão Perfeito, de Carol. médico, doutor? Eu acho que um pouco dos dois, até porque agora o diagnóstico está sendo mais pesquisado e a gente está maltratando a nossa porta de entrada, Carol, é o intestino. Tá. Por isso está sendo chamado segundo cérebro. A disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal, vem pelo padrão das suas escolhas, muito açúcar, muito refinado, muita gordura animal, o uso indiscriminado de antibiótico, de anti-inflamatório, o estresse pode alterar a microbiota. Então a gente vive um mundo com alimentação péssima, ultraprocessada, embutidos, refinados, estresse e pronto. Isso chega uma hora que o intestino começa a permitir a entrada de proteínas que não foram 100% bem digeridas. E isso traz toda a hipersensibilidade e isso vai trazer uma perda de qualidade de vida e muitas doenças surgem como porta de entrada do intestino. Esteja certo disso, Carol. Cuide da sua microbiota intestinal, que você vai ter qualidade de vida, longevidade, menos inflamação, uma dieta rica em fibras, baseada mais em plantas, cuidado com o excesso da gordura animal, isso que tira o carbo, o resto pode, é mentirinha, não caia nessa, tá? E seja feliz, porque também, se você dormir bem, for feliz e realizado, o estresse diminui e a sua saúde agradece. E aí a gente já vai para a questão emocional. Então a resposta são as duas coisas. Coloquei para todo mundo pensar. Os dois viram aí como resposta. Bom apetite, vamos experimentar. Vamos lá. Que a gente vai fechar com mais perguntinhas. Gente, isso aqui deve estar... A Malu. Olha essa uvinha. Tem uma Olha, uvinha. vou pegar com uvinha. Não, e o limão não traz todo um... Gente, hoje a gente faz muita referência a doenças também pela falta de tempo, né? Então todo mundo usa muito isso como desculpa. É verdade. A falta de tempo realmente acontece. Mas olha que prato simples, hein? Vocês viram quanto tempo eu fiz? É muito rápido. Tempero. Um abacate ali salgadinho, como se fosse uma maionese. E leve, né? Leve. Super gostoso. Gente, comer bem. Eu passo bem em casa, viu, Carol? Sabor e saúde. E eu não Né? sei, Não é quantas um vezes já me sabor e convidei para ir lá. Falei, Malu, tudo bem? Hoje, O que nós vamos ter? teremos. Teremos. Sabor e E saúde, tudo coisa rápida e fácil, viu, né? Carol? O Sabor e segredo saúde. está na praticidade e no ingrediente fácil de achar, senão fica tudo difícil. E colocar o amor que você sempre diz. Então, assim, eu vou Colorido. preparar essa comida, eu vou prepará-la com vontade. Eu reservei esse tempo para isso Exato. e vou usá-lo. E Isso. é uma terapia também, né? Bom, eu amo Que a cozinhar, gente também né? tem que cuidar daqui, né, gente? Cozinhar Vamos pra combinar. mim é mais que terapia, é amor, né? E eu acho que é um cuidado, né, quando você vai cozinhar pra tua família, pras pessoas. E a gente se convenciona muito às vezes, né, nisso que eu falei, né? Cozinhar o brócolis sempre da mesma forma. Então a gente se cansa, a família cansa. Então, montar pratos diferentes, né? Você vai consumir aquele mesmo alimento com um novo sabor, com uma nova cara, né? Então, amei, Juju vai guardar. Amei. Ó, essa entrada para uma sardinha, para um atum, para um, Aí, ó. Tá bom também, um né? peixe rico em ômega 3. Doutor já tá harmonizando meus Ali, pratos. ó, pra colocar juntinho. Tem mais perguntinha, doutor Roberto? Bora Dá lá. tempo? Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Lu, obrigada. É verdade que os antioxidantes das plantas não são absorvidos pelo nosso corpo?
Não desconheço essa informação, Carol, que os antioxidantes não são absorvidos de maneira alguma. Pelo contrário, os melhores antioxidantes estão nas plantas, nos vegetais e são absorvidos sim. E a gente produz antioxidante dentro do corpo. A gente ingere minerais, vitaminas que produzem enzimas antioxidantes dentro do teu próprio corpo. Os compostos bioativos, polifenóis, flavonoides, que dão cor aos vegetais, já são potentes antioxidantes pela própria estrutura química deles. O corpo nem precisa produzir, eles já vêm prontos. Então, isso que te falaram, se você pegou essa informação, é mito, não é verdade. Mas eu tenho que encerrar porque eu tô... Mas e a questão das proteínas de origem vegetal? Isso eu já ouvi mais de uma vez. Que a forma como o nosso corpo absorve não é tão eficiente como a das proteínas de origem animal. A de proteína animal pode ter uma absorção talvez um pouquinho melhor, mas as do reino vegetal também absorvem. Né? Tanto que quem é vegetariano ou vegano e é adulto consegue manter sua massa muscular sem problema nenhum. O importante é ingerir aminoácidos que vêm das proteínas e elas estão no animal e no vegetal. Só que não existe uma proteína vegetal sozinha que sozinha cumpra todo esse ciclo. Então, coma muitas proteínas de origem vegetal, de alimentos variados, tá? Muito e só bom. para encerrar, Carol, um beijo de Caxambu, que me recebeu tão bem. Beijo, Caxambu! Tá? Terra Verdade, boa. gente. Espero continuar, pelo menos uma vez por mês, clinicando aí com vocês. Ah, Obrigado. que coisa boa você está conseguindo, doutor Roberto. Já Que tô. bom, Então, que bom. é um sonho antigo que agora está se realizando. E é o seu lugar, né? Sim, a meu sua pai, história, meu a pai sua sempre foi família. médico É a na continuidade cidade, é a do pai continuidade dele. do meu Sim, pai. lá na ai que cidade. show, parabéns, parabéns. Sempre Obrigado, conte com a Carol. gente. Um beijo então para a turma de Beijo. Caxambu e o contato do nosso queridíssimo Dr. Roberto agora. Você vai lá no Insta, @doutor abreviado Roberto Navarro, Perfeito. tudo junto. Doutor abreviado Roberto Navarro e da nossa chefe querida, chefe Malu Lobo, também Isso. tudo junto no Instagram, Perfeito. @chefe Malu Lobo. E isso. leva essa E sabor e dupla saúde, para né? sua vida. Muito sabor e saúde durante a sua semana aí, hein? Daqui 15 dias tem mais. A Glaucia tá Se assim. Deus Vou contar quiser. o que a Glaucia falou. Daqui 15 dias tem mais. Vem, levanta, já estourou tudo. Um Beijo, beijo gente. pra Tchau, vocês, meus gente. queridos. Tchau, Sempre obrigado, um prazer. Carol. Obrigado, Malu, Glaucia. Pode você deixar. arrebenta sempre. É um prazer, né? Que coisa.